e assessoramento. É aquela gratificação por função que eu falei, né? Você tem um cargo efetivo e você vai acrescentalmente esse cargo efetivo, adicionalmente esse cargo efetivo, você vai exercer uma função de confiança ou um cargo em comissão. Então, o artigo 62 diz que ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou natureza especial, é devido a uma retribuição pelo exercício desse cargo. Ok. O artigo 63, ele vai tratar sobre a gratificação natalina. Ele vai dizer para a gente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Vejam, a gratificação natalina é o que chamamos de 13º salário e corresponde à fração de 1/12. Por exemplo, gente, vamos supor, tu entrou naquele cargo em março, por exemplo. Então, conta 1/12 por mês de efetivo exercício e 1/12 com base na remuneração de dezembro. Se tua remuneração de dezembro foi R$ 12.000, se tua remuneração de dezembro, do mês de dezembro, foi R$ 12.000, eu conto 1/12 para facilitar a nossa conta, eu coloquei 12.000, né? Quanto é que é 1/12 aqui de R$ 12.000? Ora, dá R$ 1.000. Se tu entrou no cargo em março, vamos fazer as contas? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10 meses. Então tu vai receber, a título de gratificação natalina, 10 vezes 1.000, que no caso vai ser R$ 10.000 a título de gratificação natalina. Tudo bem? E no caso de mês quebrado, suponhamos, tu entrou dia 20 de fevereiro, dia 15 de fevereiro, dia 10 de fevereiro. Será que tu vai receber o mês de fevereiro, vai contar, o mês de fevereiro vai contar nesse cálculo aqui, ó, para gratificação natalina ou não? O parágrafo único diz: a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Então veja, suponhamos, tu entrou ali no dia 20 de fevereiro, aí tu não conta fevereiro não, só conta março. Porque se tu entrou no 20 de fevereiro, mês de fevereiro tu só trabalhou o quê? 8 dias, 9 dias? Não conta. Agora, se tu entrou dia 10 de fevereiro, se tu entrou dia 10 de fevereiro, tu trabalhou ali em fevereiro no mínimo 18 dias, né? Então, o mês de fevereiro conta para esse cálculo. Então, eu conto fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 11 meses. No mês, tu trabalhou 11 meses. O cálculo é 11 vezes R$ 1.000. Resultado, em vez de 10, 11.000. Show de bola, beleza? Essa é a gratificação natalina. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. E aqui, atenção, é um limite, tá, gente? É um prazo máximo. A administração federal deve pagar esse 13º até o dia 20 de dezembro. Na prática, isso vai ser pago antes, né? Mas o limite é esse. Na prática, muitos órgãos, muitas entidades dividem, pagam a primeira parcela até julho, a segunda parcela até dezembro. Muitos fazem não é o gato, não. Mas o que importa é que o máximo limite é até 20 de dezembro. Minha mãe tá assustadinho. Artigo 65. O servidor Posso amarrar? exonerado perceberá a sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de
exoneração. Então veja, Já vai comendo, meu pequeno? ele foi exonerado, por exemplo, ele foi exonerado, ele trabalhou, desde o começo do ano ele trabalha, desde outros anos ele já é um servidor antigo, mas ele foi exonerado no mês de agosto. Ora, ele foi exonerado no mês de agosto? Foi. Então ele vai receber a gratificação natalina proporcionalmente aos meses trabalhados. Então ele vai receber janeiro, fevereiro, faz aquele mesmo cálculo de um dozeavos, só que é um dozeavos relacionado ao mês de exoneração. Suponhamos, a remuneração dele em agosto, que é o mês que ele foi exonerado, é uma remuneração de R$8.000, por exemplo. R$8.000, tá? Beleza, o que é que a gente faz? Divide 8.000 por 12. Aí a conta agora é mais complicada, hein? 8.000 por 12 vai dar 8 dividido por... Nossa, gente, matemática é terrível, hein? Deixa eu fazer 12.000 por 12, por favor. Professor de Direito, não de Matemática, tá? Então, 12.000 por 12 vai dar R$1.000. Então, veja, essa foi a remuneração dele em agosto, 12.000. Vamos ver quanto é que ele vai ter direito de gratificação natalina, mesmo sendo exonerado em agosto? Janeiro, 8 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então ele vai ter direito a 8 vezes R$1.000, logo R$8.000 vai ser a gratificação natalina desse sujeito. Ele vai receber proporcionalmente ao mês que ele saiu, com base, referência do mês que ele foi exonerado, proporcionalmente o tempo que ele trabalhou, os meses que ele trabalhou naquele ano. Aí lembra, né? Esse mês de agosto ele conta para o cálculo se contar mais de 15 dias, tá bom? Se ele trabalhou mais de 15 dias, por exemplo, se ele foi exonerado dia 16 de agosto, beleza, ele vai receber R$8.000. Se ele foi exonerado dia 10 de agosto, aí ele recebe 7.000, porque o mês de agosto não entra no cálculo. Tudo bem, beleza? Maravilha. Artigo 66 diz que a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. A gratificação natalina não vai ser considerada, por exemplo, para adicional noturno, para outros adicionais, para outras vantagens. Beleza? Nós vamos falar agora sobre o adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre vencimento do cargo efetivo. Ok, então vejam, locais insalubres, substâncias tóxicas, radioativas, risco de vida, tem adicional, tem direito a esse adicional. O parágrafo 1º, gente, vai dizer que o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, ele deve optar por um deles. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque, de fato, gente, tem trabalhos que são perigosos e são insalubres. Ele está dizendo aqui que o servidor, mesmo que tenha um trabalho que é insalubre e perigoso, ele não pode... tem direito a esse adicional. O parágrafo 1º, gente, vai dizer que o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, tá lá fora. ele deve optar por um deles. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque, de fato, gente, tem trabalhos que são perigosos e são insalubres. Ele está dizendo aqui que o servidor, mesmo que tenha um trabalho que é insalubre e perigoso, ele não pode acumular esses dois adicionais. Ele não vai receber o adicional de insalubridade mais o adicional de periculosidade, não. Ou ele recebe um, ou ele recebe outro. Tá certo? Os dois nunca.
Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos. Sim. Ele está recebendo um adicional de insalubridade porque o trabalho é insalubre. O governo vai lá, faz uma reestruturação e o trabalho dele deixa de ser insalubre. Ora, se o trabalho deixou de ser insalubre, automaticamente ele perde o direito adicional de insalubridade. Ok? Artigo 69. Haverá um permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. É óbvio, gente, que tem que ter, de fato, um controle permanente desse tipo de atividade para que a gente diminua riscos, né, gente? Veja, a insalubridade, periculosidade e penosidade não pode ser uma justificativa para que a gente possa, de toda forma, deixar que o trabalho seja perigoso. Não. Os servidores que trabalham nessas condições, eles estarão em controle permanente para que a gente possa ter cuidado. É um trabalho que é perigoso, não tem jeito, é perigoso o trabalho. Beleza, vamos ter um cuidado, um controle especial com esses servidores para que a gente possa diminuir os impactos do perigo, os impactos da insalubridade. Ok? Então, parágrafo único vai dizer que a servidora gestante ou lactante, ela deve ser afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Se tem uma servidora gestante e lactante que trabalha em um local que é perigoso, insalubre, ela tem que sair desse local durante a gestação. Descobriu que está grávida, já vai ser colocada em outro local para trabalhar. Ok, beleza? Show de bola, pessoal. Adicional por serviço extraordinário é a famosa hora extra. Quem tem direito à hora extra, professor? Quem trabalha mais do que o período. Quem trabalha além do expediente. Se o expediente da pessoa são 8 horas corridas, ela trabalha mais do que o previsto. Então, para aquela pessoa que trabalha mais do que o previsto, que passa do horário, tem direito à hora extra, tá? Tem direito adicional por serviço extraordinário. E a lei diz que esse acréscimo é de no mínimo... Na verdade, ela não diz no mínimo, ela diz exatamente, né? Quem diz no mínimo é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o adicional vai ser de no mínimo 50%. A Lei 8.112 diz que, para o servidor federal vai ser exatamente 50%. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, por exemplo, gente, no final você faz os cálculos de seu trabalho. Suponhamos que o seu trabalho lá, o seu dia a dia de trabalho, tem um valor de hora-aula, valor de hora de trabalho de R$100. Então, suponhamos que você faz as contas lá, pega a sua remuneração, divide lá por 22, divide por 8, deu R$100 por hora de trabalho. Beleza. Gente, esse valor de R$100 é o valor da hora normal de trabalho. A hora extra vai ser de R$150, porque tem um acréscimo de 50%. Por que tem um acréscimo, professor? Ora, porque a hora extra é um horário que eu estou fazendo a mais. Eu estou abrindo mão do meu descanso para trabalhar. Então, tem que ser pago com esse acréscimo de 50%. Beleza? Ok. Artigo 54.
Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias. Gente, o serviço é extraordinário. O serviço extraordinário ele não pode se tornar regra, ele é exceção, o nome já fala, é extraordinário. Isso quer dizer, pessoal, que só a hora extra só vai ser feita em último caso. Não pode se tornar todo dia, tá, gente? Não pode tornar um hábito de todo dia fazer hora extra, não. É exceção. É exceção. Então, somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais, temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Você não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. O máximo de horas extras diárias são 2. Não pode passar disso. Bem, então, o resumão de hora extra que você precisa lembrar na prova é que são no máximo 2 horas extras por dia. E essa hora extra tem que ser acrescida de 50% do valor da hora normal de trabalho. As duas principais informações são essas. 50% a mais, no máximo 2 horas por dia, tá? O artigo 75 fala sobre adicional noturno. Opa! O adicional noturno, pessoal, tem 2 informações importantes. Primeiro, adicional noturno, e o horário noturno é aquele horário que vai das 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte. Então, o serviço noturno prestado em horário compreendido aqui de 22 horas e 5 do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%. Como assim, professor? Veja, suponhamos, você trabalha, o seu trabalho todo é durante esse período, tá? Das 22 às 5. Tu trabalha 6 horas por noite. O teu horário trabalha das 23 às 5. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar exatamente 6 horas corridas. O teu horário todo é horário noturno, pô. Então tu vai receber, se tu recebe 10 mil, tu vai receber 12.500. Porque o teu horário inteiro é noturno. Mas também acontece com aquelas pessoas, pessoal, que pegam apenas parcialmente, né? Por exemplo, olha, então tu trabalha aqui, por exemplo, teu trabalho vai das 18 às 0 horas, meia-noite. Se tu vai das 18 às 24, tu também trabalhou 6 horas corridas, mas nesse caso, veja, tu trabalhou uma parte em horário sem ser noturno e um pedacinho de horário noturno. 2 horas de horário noturno. Então, por exemplo, se tua remuneração é 10 mil, tu não vai receber 12.500, porque tu não vai receber 25% cheio. Tu vai receber 25% proporcional àquele período de noturno que tu pegou. Então, por exemplo, vamos lá. Fazer um cálculo rápido aqui. Eu vou me arriscar nesse cálculo com você, tá? Meu Deus do céu. Vamos ver o que é que vai sair aqui. Tua remuneração é 10 mil reais. 10 mil reais para trabalhar em 6 horas corridas. Dessas 6 horas corridas, dessas 6 horas corridas, tem 2 delas que tu trabalha noturno. Então vamos dividir. Então eu tenho aqui 6 horas corridas, 10 mil reais. Vamos dividir aqui em blocos de 2 horas. Olha o cálculo que eu vou fazer, meu Deus. Contra todos os princípios matemáticos, mas eu vou fazer na gambiarra mesmo. Veja, suponhamos que tem 2 horas aqui, ó. 2 horas aqui e 2 horas aqui. Vamos dividir 3 mil em 3. Nossa, nem dá conta exata, mas enfim.
3.333, já dízimo aqui, né? Ok. 3.333, isso aqui, 3.333, isso aqui. Show de bola. Gente, é o seguinte. Suponhamos que o seu cenário é esse. Você recebe 10 mil de vencimento, trabalha 6 horas corridas, e dessas 6 horas tu trabalha nesse horário aqui, ó, das 18 à meia-noite. Trabalhando de 18 à meia-noite, 18 à meia-noite, tu pega um pedacinho ali, horário noturno, que vai das 10 à meia-noite. Então tu vai receber 25% a mais apenas desse horário. Então, por exemplo, nesse caso, eu das 6 horas corridas, apenas 2 são noturnas. Então, eu pego esse valor aqui, ó, de 2 horas noturnas, e eu vou ali ter um acréscimo de 25%. Esses blocos aqui continuam com o mesmo valor. Você vai receber 6.666, isso aqui, mais o resultado dessa conta, 3.333 mais 25%. Ficou claro isso? Vamos para outro exemplo. Deixa eu colocar outro exemplo aqui do lado. Desse lado aqui, ó. Deixa eu colocar o exemplo desse lado. Vamos para um exemplo que você trabalha 8 horas por dia. Vou colocar um exemplo, uma conta fechada aqui, para ver se facilita a minha vida. 8 horas por dia. Dessas 8 horas, tu trabalha apenas um quarto delas em horário noturno. 2 horas. Tu começa teu expediente às 16 horas e tu vai até a meia-noite. Então, nesse caso, eu tenho 8 horas de trabalho. Dessas 8 horas, 2 horas noturno e as outras 6 horas não. Vamos dividir 10 mil. 10 mil dividido por 8 dá quanto? Vamos ver. 10 mil dividido por 8. Nem vai dar conta exata também, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou encontrar a conta exata aqui. Pera aí. Deixa eu pegar minha calculadora. Oh, gente. Que aí, brilhante ideia da calculadora, viu agora? 10 mil dividido por 8. Vai dar não, vai dar exato. Pô. Nossa, como eu sou ruim de matemática. Viu? 10 mil por 8 vai dar 1.250. Pronto, perfeito. Vejam só, pessoal. Nesse caso aqui, 10 mil, vou colocar dividido por 4, né, que é um quarto aqui. 2.500. E aqui 7.500. Pronto. Chegamos ao cálculo. Gente, vejam só. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, você recebe 10 mil de remuneração, trabalha 8 horas. Dessas 8 horas, 2 delas são horário noturno. Quanto é que vai ser a tua remuneração? Ora, referente a essas 2 horas, eu vou acrescer 25%. Nessas 2 horas de trabalho noturno. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.500 mais 25%. Vai dar 3.125 reais. Então, de 2.500 foi para 3.125 porque teve 25% adicional noturno nesse período. 7.500 continua, porque essas 6 horas é horário normal, sem ser noturno. Então, 3.125 mais 7.500. Tua remuneração, em vez de ser 10 mil reais, ela vai ser
7.500, que vai dar igual a R$10.625, porque tu está trabalhando 2 horinhas, das 8 horas corridas de trabalho, tu está trabalhando 2 horinhas noturnas. Um quarto do período é noturno, tá bom? Finalmente chegamos a um cálculo final. Aqui, ó. Em vez de receber 10 por mês, tu vai receber 10.625. Tranquilo, beleza? Vamos reler o que diz o artigo 75. Ele vai dizer que o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 do dia seguinte. Essa informação é muito importante, tá, gente? Do horário. Qual é o horário noturno? As formas gostam muito de cobrar. 22 horas de um dia, às 5 do dia seguinte. Tem valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Combinado, beleza? Este é o adicional noturno. Vamos falar do adicional de férias. Adicional típico também, tá? Tranquilo. Um terço de férias. Todo mundo que vai tirar férias tem direito a 1/3 de férias. Então, independentemente de solicitação, tu não precisa pedir. A administração vai te dar esse adicional. Será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. 1/3. Se tu recebe 9.000 por mês, tu vai receber o teu salário daquele mês vai ser 9.000 mais 3.000, que é 1/3. Tá bom? Beleza? Parágrafo único diz que no caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar um cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Vejam, pessoal, suponhamos que tu tem o teu vencimento, mas tu também vai ter uma gratificação por função, por exemplo. Tu tem 10.000 reais de vencimento, mas aí tu tem 2.000 reais de gratificação por função. Quando vai... Deixa eu escrever aqui, né? No contra-cheque tu vai ter lá 10.000 de vencimento e vai ter 2.000 de gratificação de função. Dá 12.000. O que ele está dizendo aqui é, olha, para esse adicional de férias, especificamente para o adicional de férias, eu vou considerar também essa gratificação da função de direção, chefia e assessoramento. Vou considerá-la. Então é 1/3 não com base em 10.000, é 1/3 com base em 12.000. Show de bola, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Gratificação por encargo de curso ou concurso. A gratificação por encargo de curso ou concurso devida ao servidor que, em caráter eventual, muito importante isso. Gente, aí nós vamos ver aqui, o servidor que participar de banca de concurso, que participar de avaliações, que participar de ser instrutor de curso de formação, beleza. Mas cuidado, todas essas condições em que o servidor ele vai ter direito a essa gratificação é quando ele exercer essas funções de caráter eventual. Se o servidor, ele passa em um concurso e as atribuições do cargo incluem instruir um curso de formação, aí ele não vai ter direito a essa gratificação. Essa gratificação é quando essa função no curso ou concurso que ele vai exercer é extra ao cargo dele, compreende? É algo que não está nas atribuições do cargo. Ok. Quando é que ele vai receber? Primeiro, quando é eventualmente ele atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração. Ele vai convidado, para ministrar um curso,
para ser instrutor de um curso de formação, de desenvolvimento, vai receber uma gratificação. Quando ele vai participar de uma banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, correção de provas discursivas. Então, veja, exame oral, análise curricular, até mesmo correção de prova discursiva, elaboração de questões de provas, prova de concurso, tá, gente? Para julgamento de recursos intentados por candidatos. Ele é convidado, repito, quando não é uma atribuição originária do cargo, ele vai receber a gratificação. Quando ele é convidado para participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. É o que a gente já vem conversando, tá bom? E além disso, quando ele participar da aplicação, quando ele fiscalizar ou avaliar provas de exame, seja vestibular, seja concurso, e também supervisionar as atividades. Quando ele vai ser fiscal de sala, por exemplo, quando ele vai avaliar, quando ele vai aplicar, enfim, ele vai receber essa gratificação. Então essas são as 4, pessoal. Essas são as 4 possibilidades em que o sujeito, em que o servidor vai receber a gratificação por encargo de curso ou concurso. Tranquilo, beleza? Maravilha, vamos fazer questão. Questão número 7 vai dizer assim pra gente, ó. Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei 8.112 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tem extrapolado a sua jornada habitual. O que é que ele está dizendo aqui? O servidor que extrapolar a jornada habitual, ele não vai receber nenhuma hora extra. Obrigatoriamente tem que ter compensação de horário. Então, se naquele dia ele passou 2 horas, posteriormente ele vai ter que ser liberado 2 horas mais cedo. Isso é obrigatório, pessoal? Isso quer dizer que não existe hora extra? Não existe o pagamento do adicional? Está errado, né, gente? Nós vimos que ele paga, sim, existe um adicional por serviço extraordinário. Pode ter compensação de horário, dependendo do caso, Você sim, tá vendo? mas eu também tenho a possibilidade Fazendo comida. do adicional de serviço extraordinário, tá? Então tá errado a questão 7. Na questão 8, Tá ele dormindo disse bem que, ainda nos termos do Papel. Estatuto Obrigado. dos Servidores Federais, considera-se noturno para fins de percepção do adicional noturno o serviço prestado pelo servidor em horário compreendido em, a gente viu isso, hein? O horário noturno é das 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte. Então nós temos aqui gabarito na letra C. E na questão 9, para fechar o nosso bloco, Banca FCC diz assim: os servidores públicos sujeitos ao regime da Lei 8.112 têm direito ao recebimento de vantagens, como adicional de insalubridade ou de periculosidade, que, de acordo com o disposto naquele diploma legal, vamos lá, adicionais de insalubridade e periculosidade, letra A, eles continuarão a ser devidos, ainda que cessadas as condições que os motivaram, até a extinção do vínculo funcional. Será, gente? Eu estou em uma condição insalubre. Essa condição insalubre desaparece. Eu continuo recebendo o adicional até eu ser demitido, exonerado do cargo, até se aposentar? Não, gente, não, tá errado. Cessou a situação insalubre, cessou adicional. Fica aí. Cessou o perigo, Fica aí. cessou Eu adicional. não vai não. B. O gato não vai. Podem ser acumulados Vai e não, tá só incorporados, caso recebidos por prazo superior a 5 anos. De forma alguma. Não posso acumular
a insalubridade e periculosidade. Tá errado. Quem de Letra novo? C. Eles cessam Chegou com a nesse eliminação instante. das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. Perfeito, a gente conversou sobre isso, né, gente? Acabou a insalubridade, acabou a adicional. Foi. Dependem de requerimento para incorporação nos vencimentos? Não, pessoal. Veja, Pai. nós vimos que as gratificações, Tu tá gravando pra as postar no YouTube? gratificações e adicionais, É, elas se incorporam no vencimento, indenizações não. Gratificações adicionais Anda, sim, João. mas Bora pra cá. não há essa Não, necessidade eu de quero requerimento. ver- A lei assistir. não prevê isso. E letra E. Só podem ser atribuídos após duas perícias médicas em intervalo de 6 meses. Quem escuta O do mal, adicional come de fala. periculosidade e insalubridade independe de perícia médica. Não precisa de perícia. A lei não prevê isso, então está errado a letra E. Logo, gabarito, letra C. Tranquilo, beleza? Então, Tem que você, ter a meu ver. amigo, minha amiga, encerramos por aqui o nosso bloco. Então, a gente termina de falar sobre gratificações adicionais, indenizações. E aí, no próximo bloco, a gente vai partir para próximos temas, beleza? E eu quero Eu te assistir. espero no Anda, próximo bloco. João. Qual é o nome do seu canal? O que é aí? Qual é o nome do seu canal? Anda, João. Qual é o seu canal? Sei não. Antônia Neide. Tu nem sabe o próprio seu Olá, você, meu canal. amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar início a mais um bloco de aula 8.112. Vamos lá, pessoal. Gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar aspectos de vencimento, de remuneração. Vem aqui comigo, olha só. Capítulo 3, então estamos inaugurando um novo título aqui neste bloco, que é o título dos direitos e vantagens, tá? Direitos e vantagens. Capítulo 1, ele fala do vencimento e da remuneração. Artigo 40 diz assim, ó. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com o valor fixado em lei. E o artigo 41 fala que a remuneração, ele é o vencimento, ou seja, esse que a gente acabou de ver, a remuneração é o vencimento do Que cargo tu só efetivo, grava. É pra acrescido postar nas pro seu vantagens canal? pecuniárias permanentes estabelecidas É pra em postar lei. pro YouTube? Então, Fala este não. é o Isso que grava. Dá pra falar vencimento. ainda. Então, perdão, essa é a remuneração. O vencimento é uma parcela da remuneração, tá, pessoal? Então, analisa comigo, gente. Desvencimento. Deixa eu mostrar para você aqui, porque fica mais fácil de você visualizar. Veja, eu vou desenhar para você aqui o seu contra-cheque, tá? O seu contra-cheque vai ser assim. Você vai ter aqui o seu contra-cheque, ó. Aqui estarão os dados funcionais aqui em cima, fulano tal, cargo, beleza, show de bola. Aí o seu contra-cheque vai ser desta seguinte forma. Gente, nós vamos ter aqui, ó, as parcelas remuneratórias. Por exemplo, o vencimento. O vencimento, gente, ele é como se fosse, na iniciativa privada, o salário base. Se você é CLT, quando você pega seu contra-cheque, tem lá salário básico. Aí tem lá o valor. Pode ter outra coisa, mas a base é aquela que não muda, né? A não ser que haja algum aumento. Então, o vencimento vai ter lá, por exemplo, o seu vencimento, por exemplo, é R$10.000, ok? Beleza. Vencimento R$10.000. Só que além do vencimento, ainda posso outras coisas. O que a gente até falou agora há pouco, a gratificação. Vou colocar aqui, ó, gratificação de função. A gratificação, que é uma retribuição de função. Suponhamos, tu tem aí
R$ 4.000 de gratificação de função. Aí tu vai entrar aqui, por exemplo, também um adicional noturno. Adicional noturno. O adicional noturno, por exemplo, de R$ 2.500. Tá? E aí tu vai tendo gratificações adicionais, ok. Veja, a remuneração, gente, é tudo isso que está entrando no teu contra-cheque. Não conta o que sai não, tá? O que sai não... E sai alguma coisa do contra-cheque, professor? Ou, se sai, com certeza, por exemplo, a Previdência que você paga, Previdência Oficial, que no caso não é INSS, é a Previdência pública, né? Previdência própria. Aí tem também o imposto de renda pessoa física que você vai pagar. Aí tem também, consignado, né, gente? Todo servidor público tem que ter consignado, gente. Eu não conheço um servidor público que não tenha consignado. Só vira servidor público quando tem um consignado ali no contra-cheque. Tem que ter. Então, vamos lá. Um empréstimo consignado ali, show de bola. Vejam, gente. Vejam só. Esses descontos que são feitos no teu contra-cheque são descontos, parcelas negativas, tá? Isso entra na remuneração? Não, remuneração é positivo. Remuneração é o que entra. Veja, então remuneração vai ser o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Tá bom? Então eu posso dizer, portanto, que tudo isso aqui que eu marquei de azul é a remuneração do servidor. Remuneração é isso tudo. Tá? Por isso que ele fala aqui, remuneração, por isso que ele fala, remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Tudo de bola, beleza? O parágrafo 3º do artigo 41 diz assim: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. O que é que isso significa, professor? O vencimento e as vantagens de caráter permanente é irredutível, significa que não pode diminuir, não pode baixar valor. A administração não pode te dar 10 de vencimento, chegar no ano que vem e diminuir para 9. Opa! Irredutível. Tudo bem? Combinado? Por isso é o que diz o parágrafo 3º do artigo 41. Parágrafo 4º, gente, ele vai tratar sobre a isonomia de vencimentos, né? Então ele diz assim, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Então, por exemplo, tem um cargo, pessoal, de analista judiciário do Tribunal Regional Federal. E tem outro cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Veja, ambos são do mesmo poder, ambos são da União. Então, o cargo de analista do TRF e o cargo de analista do TRE devem ser igual. A remuneração deve ser a mesma. Veja, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e relativas à natureza ou local de trabalho. A regra é a isonomia de vencimentos. A regra é essa equiparação. Tudo bem? Beleza? Parágrafo 5º, importantíssimo. Nenhum servidor vai receber menos que o salário mínimo, pessoal.
é o básico, é um direito social previsto na Constituição para todos os trabalhadores, privados ou públicos, tá? Ninguém pode receber menos que um salário, já fala, né? É um salário mínimo, é mínimo. Então, se é um salário mínimo, ninguém pode receber menos que isso. Show de bola, beleza? Maravilha, gente. Teto remuneratório. Gente, seguinte. O teto remuneratório é aquele parâmetro máximo que dali ninguém passa. Dali ninguém recebe mais. Então, a Constituição Federal, preste atenção, a Constituição Federal, ela traz um teto remuneratório geral. Ela diz que ninguém na administração pública, nenhum dos poderes, e nenhum Estado, município, ninguém pode receber mais do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí a Constituição, gente, ela vai estabelecendo subtetos. Lá na Constituição vai ter um teto para os estados, a depender dos poderes, vai ter um teto para os municípios. Aqui não. Por que aqui? Porque aqui eu estou tratando apenas do servidor federal. Eu não quero saber do teto aqui dos estados e municípios. Eu quero saber do teto para o serviço público federal. Então, o artigo 42 vai dizer que, nenhum servidor poderá perceber mensalmente. A Constituição vai ter um teto para os estados, a depender dos poderes, vai ter um teto para os municípios. Aqui não. Por que aqui? Porque aqui eu estou tratando apenas do servidor federal. Eu não quero saber do teto aqui dos estados e municípios. Eu quero saber do teto para o serviço público federal. Então, o artigo 42 vai dizer que, nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então aqui, pessoal, preste atenção, aqui ele está tratando o teto do Serviço Público Federal dividido por poderes. Como assim, professor? Ora, está muito claro que ele está dizendo aqui o seguinte, olha, no Serviço Público Federal, vou até colocar aqui, na União, quando eu estou diante do Poder Executivo, a regra é uma, do Poder Legislativo, a regra é outra, e do Poder Judiciário, a regra é outra. Tá? Então, veja. Na União, quem é servidor do Executivo na União não pode receber mais que a remuneração do ministro de Estado. Então, os ministros de Estado, são teto do Executivo Federal. O ministro da Educação, da Saúde, enfim, o subsídio dos ministros, a remuneração dos ministros é o teto para os servidores do Executivo Federal. Tá bom? Legislativo, membros do Congresso Nacional. Então, membros do Congresso Nacional, ou seja, senadores e deputados, são teto dos servidores do Legislativo. Então, nenhum servidor do Legislativo pode ganhar mais do que ganha senadores e deputados. E no Judiciário, ministros do STF,
que é o teto geral, inclusive. Então, ninguém pode receber mais, nenhum servidor do judiciário pode receber mais do que o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, beleza? Este é o teto remuneratório. O parágrafo único diz que excluem-se desse teto as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Essas vantagens do artigo 61, gente, são as gratificações adicionais. O que é que isso significa? Se eu sou um servidor, por exemplo, do Executivo Federal, a minha remuneração total, ela pode até dar mais do que do ministro de Estado, sabia? Ministro de Estado. Por quê, professor? Porque acrescentou ali, por exemplo, um adicional noturno. Eu posso receber um adicional noturno e esse adicional noturno passar do salário do ministro, juntando com a minha remuneração. Tá bom? Então, o que é que ele fala aqui? Olha, excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas em inciso 2 a 7 do artigo 61. Então, adicional noturno, a gratificação natalina, o adicional de hora extra. Então, existe indenização de transporte, ajuda de custo. Existem algumas parcelas ali que vão... Indenização está fora aqui, tá? Mas existem algumas parcelas ali que vão entrar e que essas parcelas acrescidas ao vencimento do servidor podem passar da remuneração do ministro, que aí ela não conta para o teto, tá? É isso que ele diz, exclui do teto essas parcelas. Ok, pessoal, artigo 44, falando ainda sobre vencimento e remuneração, o artigo 44 ele vai dizer para a gente que o servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia que faltar o serviço sem motivo justificado. O cara faltou o serviço e não justificou. Não deu as caras do trabalho e não fundamentou, não justificou. O que é que vai acontecer? Vai ser descontado no contra-cheque. Ponto. As faltas ao serviço, gente, elas repercutem diretamente na remuneração. Se eu não vou trabalhar, eu vou ter um desconto daquele dia no contra-cheque que eu não fui trabalhar. E também perde, gente, ele vai perder a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97. O artigo 97 ele vai trazer alguns casos que o servidor pode deixar de trabalhar, tá bom? Exemplo, doação de sangue, alistamento eleitoral, falecimento, casamento. A gente vai conversar sobre isso. Falecimento de alguém da família, obviamente. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas, enfim, o servidor ele vai perder uma parcela da remuneração diária que seja proporcional aos atrasos, ausências justificadas, saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário. Então, por exemplo, gente, se ele faltou ao trabalho sem justificar, vai ter um desconto no contra-cheque. Mas se ele faltou ao trabalho e justifica a falta, ele pode compensar. Aí, se ele compensar, não vai ter desconto nenhum. Agora, a compensação de horário só poderá acontecer se a falta for justificada. Tá bom? E atrasos, ausências justificadas, saídas antecipadas, ele justificando, ele pode compensar depois. Senão, vai ser descontado uma parcela do dia de serviço. Beleza? Tranquilo? Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Veja, eu faltei ao serviço porque naquele dia foi um dia de muita chuva na cidade,
e que o trânsito ficou caótico e a gente não conseguiu chegar no trabalho. Eu justifico para a chefia imediata, isso é um caso de caso fortuito de força maior. Eu justifico a chefia imediata e eu combino a compensação de horário. Ajustando isso, eu não vou ter um desconto no salário, na remuneração, e além disso, a gente vai ter que considerar aquele dia que eu trabalhei como dia de efetivo exercício. Tranquilo, beleza? Maravilha! Artigo 47 vai dizer para a gente que o servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver aposentadoria ou disponibilidade cassada, tem um prazo de 60 dias para quitar o débito. Ah, cara, esse cara causou um prejuízo ao erário, por exemplo, causou um dano. Esse cara causou um prejuízo no exercício do cargo público. Está devendo à administração. Pô, se ele tem um débito ao erário, a administração pode acertar com ele para ir descontando esse débito mensalmente. O cara causou um prejuízo de 10 mil. A administração acertou com ele para ele, por 10 meses, ir quitando esse valor de 10 mil reais por mês. Mas suponhamos que depois do segundo mês ele pede exoneração. Então, amigo, aquele acordo que você tinha feito com a administração foi por água abaixo. E agora tu vai ter que quitar o débito dentro do prazo de 60 dias. Tem que quitar o débito, porque você está em débito com o erário. Tem que quitar dentro de 60 dias da demissão, da exoneração, ou da aposentadoria, ou disponibilidade cassada. Tá bom? Bom, o cara sofreu uma penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí tem que quitar em 60 dias. A não quitação do débito no prazo previsto implicará a inscrição em dívida ativa. Quando você é inscrito em dívida ativa, ele começa a ter várias restrições em seu nome e a administração vai entrar posteriormente com a ação de execução fiscal contra você. Tudo bem, beleza? Maravilha, maravilha. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, de sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Gente, veja, o vencimento, remuneração, provento. O que é provento, professor? Provento é aposentadoria, tá? Você se aposenta, não recebe mais vencimento, recebe provento. Ok. Gente, o legislador considera isso sagrado, tá? A sua remuneração não é salário, porque tecnicamente não é salário, é vencimento, né? Mas, só para falar de maneira para você entender isso daqui, o seu salário, entre aspas, é sagrado para o legislador. Então, o seu salário não pode ser objeto de sequestro. Por exemplo, você está tendo uma dívida. Você está com uma dívida judicial. O Poder Judiciário não pode. O Poder Judiciário não pode penhorar o teu salário. Pô. Entende? Impor um sequestro no teu salário para tu ficar sem receber o mensal. Por quê? Porque o salário, amigo, a remuneração em vencimento e provento tem caráter alimentício. Caráter de alimentos. Ou seja, a ideia é que se tu deixar de receber, tu vai ficar sem se alimentar, sem comer, sem prover a sua própria subsistência. Então, por esse motivo, quando a administração vai impor uma obrigação para o servidor, ela não pode, como regra, ela não pode, e nem o Poder Judiciário pode impor qualquer tipo de restrição ao recebimento do salário por esse servidor. Salário, digo, remuneração, vencimento. Ou provento, tá bom? Mas tem uma exceção. Esta exceção é muito maravilhosa, pessoal. É a exceção, prestação de alimentos não tem jeito, hein? Devedor de pensão alimentícia vai ter sim o seu salário comprometido, justamente, inclusive. O Poder Judiciário pode impor uma restrição à remuneração e
pode impor, inclusive, o judiciário que ele vai receber já a remuneração dele descontada. Já vem no contra-cheque descontado, ó. Ó, você não está recebendo essa parte porque essa parte de pensão alimentícia está sendo paga a criança, o adolescente ou a outra pessoa que é objeto de pensão, que está sendo beneficiária da pensão. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia, pessoal. Prestação de pensão alimentícia, prestação de alimentos, aí admite-se sim. Fora isso, não. Tranquilo, beleza? Vou fazer questão. Questão 3 da aula de hoje vai dizer assim pra gente, pessoal. Questão 3 diz que em relação ao vencimento e remuneração dos servidores públicos, de acordo com as disposições da Lei 8.112/90, assinalam a alternativa correta. Letra A. O servidor poderá auferir remuneração inferior ao salário mínimo. Será que pode isso, gente? O servidor pode auferir remuneração inferior ao mínimo? Negativo, hein? Não, pode não. O mínimo é o mínimo, gente. Ninguém no Brasil, público ou privado, pode receber salário ou remuneração menor que o mínimo. Então, ó, poderá não. Poderá não. Letra B. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e relativas à natureza ou local de trabalho. Isonomia de vencimentos é sim um direito, a gente falou sobre, tá certo? Gabarito, letra B. A letra C fala que o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, mesmo com motivo justificado. Aí não, hein, gente? A gente viu que ele vai perder quando falta o serviço sem motivo justificado. E letra D. As faltas não justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, ok, sendo assim consideradas como efetivo exercício. O erro dessa questão, gente, é o início dela. Se você ler rápido, passa batido, tá? Na verdade, as faltas que podem ser compensadas e são consideradas como efetivo exercício são as faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior. As faltas, mesmo em caso fortuito ou força maior, você não justifica, aí não compensa não, amigo. Tem que justificar, tá? Então, as faltas não justificadas, opa, tá aí o erro e a pegadinha da nossa questão. Tranquilo, beleza? Meu amigo, minha amiga, estamos na aula 2 da Lei 8.112, já fizemos o bloco 1, estamos finalizando o bloco 2 dessa nossa... Olá você, meu amigo, minha amiga, aqui do Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco. A aula de Lei 8.112/90. Vem aqui, pessoal, vamos comigo. Vamos falar agora de férias, né? Olha só, coisa boa. Vamos falar de coisa boa, né? A aula hoje, por sinal, é uma aula só falando de coisa boa. A gente já falou de remuneração, olha só, de vantagens, indenizações, gratificações, adicionais, olha uma coisa boa. Vamos falar de férias agora, já vamos falar de licença. A aula de hoje é para lhe estimular a passar nesse concurso. É para você dizer agora não, agora vai. Vamos falar de férias. Olha, nem começou a trabalhar, está falando de férias já. O servidor fará jus a 30 dias de férias, né, pessoal? 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos. No caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.
Gente, seguinte. Você tem 30 dias de férias por ano. E a lei diz que essas férias podem ser acumuladas até 2 períodos. Como assim? Possa ser que você, durante um ano, não tire férias. Aquele ano que você deveria tirar férias acumulou para o seguinte. Eu vou explicar já já como é que funciona isso. Tá bom? Para o primeiro período aquisitivo de férias, você tem que trabalhar 12 meses, meu amigo. O seguinte. Quando você passar no concurso e entrar em exercício, você não já pode chegar para a chefia e dizer assim, chefia, vem cá, eu entrei agora em abril, por exemplo. Queria marcar minhas férias agora para agosto, e aí? Como é que é? Não. Veja, você, quando começa a trabalhar, você tem que trabalhar 12 meses sem férias, para depois que você trabalhar 12 meses sem férias, você passa a adquirir seu direito a férias. Depois que você passar 12 meses trabalhando sem férias, aí sim você vai poder sentar com a chefia e marcar seu mês de férias. Tá bom? Beleza? Vou explicar já já como é que funciona isso. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Aqui é muito importante essa conversa, tá, gente? Por quê? Esse aspecto é diferente da CLT. CLT é o regime privado, né? Regime privado da relação trabalhista. Gente, seguinte. Na CLT, se você falta uma quantidade de dias por ano, isso vai diminuir suas férias. Aqui não. Se você faltar ao serviço, gente, isso não vai impactar em nada as suas férias. O que vai acontecer é que sua remuneração pode ser descontada. Lembra que a gente falou? Não vai ser pago o dia que você faltar ao serviço e tal. Enfim. Agora, se você faltar, você fica sem receber aquele dia, mas não altera em nada as suas férias, porque as faltas, elas repercutem na remuneração e não nos dias de férias gozadas. Então não altera e não impacta em nada, tá bom? Beleza? Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Gente, seguinte, tem 30 dias de férias. Aí você chega lá e fala, ô, chefe, vamos pegar essas férias aí, eu queria dividir ao longo do ano. Eu queria 10 dias aqui, 10 dias ali, 10 dias ali. Pode? Pode. Você pede, a administração analisa, é no interesse, tá, da administração. Então a administração analisa e se ela entender conveniente, ela vai e aceita o teu pedido. Se não, aí tu vai ter que tirar os 30 dias de uma vez, tá? Então pode até 3 etapas, pode ser 2 também, tá? 15, 20, 10. Beleza? Pode ser dividido em até 3 etapas. Maravilha! Deixa eu te mostrar como é que funciona essa sistemática das férias. Vejam só, pessoal. Vejam só. Nós temos aqui período aquisitivo e período concessivo. O que é que significa isso, professor? Olha só. Eu tenho um período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo concessivo. Qual é a diferença, hein? Gente, o período aquisitivo é o período em que você adquire férias. Gente, é o período que você trabalha para adquirir o período posterior de férias. Por isso que é período aquisitivo. O período concessivo é o período de gozo das férias. É o período que você tem direito a gozar de férias.
Como é que funciona isso? Funciona assim, pessoal, vejam só. Por exemplo, você começou a trabalhar dia 1º de agosto de 24, por exemplo. Lá no dia 1º de agosto de 24, tu começou a trabalhar. Do dia 1º de agosto de 24 ao dia 31 de julho de 25, eu coloquei data fechada aqui para facilitar a nossa conta, tá, gente? Mas veja, dia 1º de agosto de 24 a 31 de julho de 25, tu só vai trabalhar, tu não vai gozar férias nenhuma. Você vai trabalhar esses 12 meses para você adquirir direito às férias no próximo período. Então, tu teve um período aquisitivo 1. Ok. Deu 31/7/2025, fechou o período aquisitivo 1. Virou a chavinha aqui, ó. Virou o período. Do dia 1º de agosto de 25 a 31 de julho de 2026, tu vai estar, olha só, como você adquiriu o direito às férias lá atrás, agora nesse próximo período de 12 meses, tu vai estar no período concessivo 1. O que é isso, professor? Tu vai estar, durante esse período de 12 meses, podendo gozar das férias que tu adquiriu no período anterior. Então, no período anterior, 12 meses, tu adquiriu férias. No período posterior, 12 meses, tu vai estar podendo gozar as férias que foram adquiridas lá atrás. Essa é a ideia. Tá? Ao mesmo tempo em que você tem 1 de agosto de 25 a 31 de julho de 26, ao mesmo tempo em que você está podendo gozar as primeiras férias, tu também, ao mesmo tempo, está trabalhando e adquirindo o direito ao segundo período de férias. Por isso que eu coloquei aqui, ó, período aquisitivo 2. Compreende? Beleza, chegou 31 de julho de 26. Virou chavinha. Quando virou a chavinha, no próximo período, tu vai poder gozar as férias que tu adquiriu no período anterior. Ao mesmo tempo em que tu vai estar adquirindo um novo período de férias para o próximo ano, e assim vai. Essa é a relação de período aquisitivo e concessivo, e assim funciona. Por isso que a lei diz aqui, ó, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. Ou seja, para esse primeiro período aquisitivo aqui, ó, 12 meses. Show de bola, beleza? E a possibilidade de acumulação que a lei trata, como é que funciona isso, professor? A lei diz aqui, ó, podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço. Por exemplo, tu adquiriu o direito de férias aqui. Beleza. Chegou aqui, gente, ó. Tu vai gozar essas férias nesse período, de 1º de agosto de 25 a 31 de julho de 26. Só que nesse período, a chefia chega para você e diz assim, fulano, seguinte, olha só, a gente vai precisar de tu, cara. Eu não vou ter como te dar férias nesse período. Vamos fazer o seguinte, não tenho como te dar férias, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar para você gozar essas férias no próximo período. Aí quando for no próximo período, tu vai gozar 2 férias. Então essa é a possibilidade de acumulação, tá? Lembra, não pode acumular mais de 2 períodos. Não pode acumular mais de 2. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Artigo 79 traz uma disposição específica. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Gente, vejam só, o servidor público que trabalha
e opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, as férias são diferentes. Os demais servidores, a gente falou que o período de férias é de 30 dias anuais. Esse daqui, ele vai gozar de 20 dias semestrais. Ele precisa de um período de férias maior, tá? Então, no final das contas, ele vai ter 40 dias de férias por ano, mas calma. Eu não posso dizer que serão 40 dias anuais, porque ele não pode gozar 40 dias de uma vez por ano, não. São 20 dias semestrais, gente. Obrigatoriamente 20 dias semestrais. O que é que significa isso, professor? Olha, ele em 6 meses ele goza de 20 dias de férias. Depois 6 meses, 20 dias de férias. E assim vai. Ele não pode acumular. Não pode passar 6 meses sem férias. Não pode juntar para tirar 40 dias depois. Não pode. Proibida qualquer hipótese de acumulação. Tudo bem? Beleza? Cuidado com isso. O artigo 80 diz que as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de, ou seja, estou lá gozando minhas férias bem de boa, bem light, bem sossegado, na paz do universo. E aí, gente, eu sou chamado para trabalhar. As minhas férias são interrompidas. Quando é que essas férias podem ser interrompidas? Motivo de calamidade pública, motivo de comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Tudo bem? Então, as férias só podem ser interrompidas nesses casos, nessas situações específicas. Show de bola. Parágrafo único diz que o restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Como assim, professor? Ora, eu estava gozando 10 dias de férias. Aí foram interrompidas, tive que voltar. Depois que eu volto, faço o que eu tenho que fazer, eu gozo o resto das férias de uma vez só. Então, gozei 10, depois eu vou lá e gozo os 20 dias. Tá bom, beleza? Vou fazer uma questãozinha de férias aqui. Questão número 10 diz assim, ó. A respeito das férias do servidor público, de acordo com o que está disciplinado expressamente na Lei 8.112/90, assinale a alternativa correta. A letra A diz: é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Tá certíssimo, gente. Já encontramos o gabarito. Não posso descontar férias porque ele faltou ao serviço. Ok. B. As férias poderão ser parceladas em até 4 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração. 4 etapas não, hein, gente? 3 etapas, o máximo são 3. 4 não. Letra C. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. O erro é esse, tá, gente? Não é 15 dias, e sim 14. Então, a fração superior a 14 dias, ele vai ter direito a receber. E letra D. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x, substâncias radioativas, gozará 20 dias de consecutivos de férias por semestre, beleza? Permitida em qualquer hipótese a acumulação. Aí não, gente. Não permite acumulação não, tá bom? Por isso está
qualquer hipótese de acumulação. Por esse motivo, letra A é o gabarito da questão 10. Tranquilo, beleza? Gente, eu vou terminar um pouco mais cedo esse bloco, porque a gente fechar esse título de férias, tá? Para não misturar com o próximo tema que vamos trabalhar. Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para mais um bloco da aula de hoje, aula de Lei 8.112/90. Pessoal, é o seguinte, a aula passada a gente falou sobre férias, aqui nós vamos falar sobre licenças. Vejam, o título 3, capítulo 4, que trata das licenças, o artigo 81, ele lista quais são as licenças para a gente. Então, conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, né? A pessoa da sua família precisa estar passando por algum problema de saúde e precisa de cuidados, e você tem que prestar esses cuidados. Então, é concedida essa licença. Afastamento do cônjuge ou companheiro. O cônjuge ou companheiro é afastado, é deslocado, para outro local, você vai lá e tem que se afastar do cargo. Para o serviço militar, para a atividade política, para você se candidatar, mandado eletivo. Capacitação, para você fazer alguma capacitação, que já já a gente fala sobre isso. Tratar de interesses particulares e desempenho de mandato classista. Tratar de interesses particulares, pessoal, é a chamada licença sem remuneração, licença sem vencimento. É aquela licença que você quer fazer outra coisa da vida. Você vai, exerce o cargo, mas você quer pausar o exercício do cargo ali, porque você quer ser empresário, porque você quer abrir uma empresa, você quer existe uma atividade na iniciativa privada, você quer fazer outra coisa, investir em algo, enfim. Você pode ter essa licença tem um período de até 3 anos, tá, gente? Tem um período de até 3 anos. E você pode gozar, no interesse da administração, a administração concede se quiser. E desempenho de mandato classista para você realizar algum tipo de atividade sindical, mandato classista, ok. Essas são as listas das licenças. Tem os afastamentos também lá na frente, mas inicialmente a gente vê as licenças aqui. Parágrafo 3º diz que é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Gente, quando você está gozando de licença por motivo de doença em pessoa da família, a administração diz, olha, nessa licença tu não pode exercer qualquer tipo de atividade remunerada. Vejam só, pessoal, qual é a lógica disso daqui? Qual é a lógica disso? A lógica se tu tá se afastando para cuidar de alguém da tua família, é porque tu tem que provar, inclusive eu vou ver isso aqui para você já na próxima tela, tu tem que provar que não tem como você cuidar dessa pessoa da família sem se afastar do cargo. Para você se afastar, para você cuidar dela, tem que se afastar do cargo. Então, se você precisa se afastar do cargo para cuidar dessa pessoa, então é óbvio que você não pode exercer uma outra atividade remunerada. Por quê, professor? Porque, ora, se tu não tem tempo para exercer o cargo, tu também não tem tempo para ocupar e fazer outra atividade remunerada, tá? Então, essa é a ideia que ele traz aqui. E o artigo 83 diz, olha, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, quem tá incluído aqui nesse guarda-chuva, né? Então, uma pessoa da minha família ficou doente, eu posso me afastar para cuidar dela? Olha, até pode, mas quem?
Aqui, ó, cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, dependente que viva suas expensas e conste no assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Então, esse seu parente, ele vai para passar por uma perícia, e se for comprovado que ele precisa de fato de um cuidado e só tem você, aí você vai sim se afastar para cuidar dele. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia, meu amigo e minha amiga. Por esse motivo que, olha, tem que ser comprovado aqui, o parágrafo 1º vai dizer, ó, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto do inciso 2 do artigo 44. Tem que ficar provado que não tem como você cuidar dela e trabalhar. Se der para você cuidar dela e trabalhar, aí, meu amigo, você tem que continuar trabalhando. Se for provado que não tem como você cuidar dela e trabalhar, você vai se afastar, se licenciar e não pode exercer qualquer outro tipo de atividade remunerada. Aí, gente, vejam só. Se o parágrafo 3º do artigo 81 está dizendo que esse inciso, essa licença específica, quando você gozar, você não poderá exercer outra atividade remunerada, consequentemente, o que é que ela diz para a gente? Olha, se ele traz a proibição apenas para esse primeiro caso, isso quer dizer que em qualquer das outras licenças, você pode exercer uma atividade remunerada. Você pode tirar qualquer uma dessas outras licenças e exercer uma atividade remunerada. Só não pode o primeiro caso. Show de bola? Beleza? Maravilha, vamos lá. Falar da licença por motivo de afastamento do cônjuge, que é outra coisa. Olha, o seu cônjuge, ele é servidor e foi afastado para outro local. Lembra que a gente falou, pessoal, que se você é servidor, servidora, e seu cônjuge é servidor, servidora, e ele for deslocado no interesse da administração, você tem o direito também de ser removido, né? Tem direito também de uma remoção. Tem. Mas se você não quiser a remoção, você pode pedir uma licença. Porque, veja, tem local, por exemplo, suponhamos que seu cônjuge foi deslocado para uma cidade que lá não tem nenhum órgão, não tem nenhum órgão que você trabalha. Você trabalha, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos. E a cidade em que o seu esposo foi deslocado é uma cidade que não tem nenhuma filial, nenhuma sede, nenhuma unidade do Ministério dos Direitos Humanos. Então, tu não tem como trabalhar lá. Como é que tu vai ser removida para lá se lá não tem onde tu trabalhar? Aí, nesse caso, você pode optar por essa licença, tá? Então, poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Tá, pessoal? Então, qualquer ponto do território nacional, exterior ou para exercício de mandato eletivo. A licença, gente, será por prazo indeterminado, não tem prazo limite e não tem remuneração, é óbvio, né? Não tem remuneração. Se você quiser continuar trabalhando, aí tem que dar a sorte de seu cônjuge, sua cônjuge, ir para um local que lá tem a unidade do seu órgão. Aí você consegue aquela remoção que a gente conversou. Parágrafo 2º. No deslocamento do servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município, poderá haver um exercício provisório
em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com seu cargo. Esse parágrafo segundo, gente, ele traz uma brecha para o que a gente conversou agora há pouco. É o exemplo que eu falei, ó, eu trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, só que lá no cargo, lá na cidade onde teu esposo foi deslocado, não tem nenhuma unidade do Ministério dos Direitos Humanos. Como é que tu vai ser removido? Não tem como. Porém, olha só, aí nesse caso seria a licença, né? Porém, lá nessa cidade tem uma unidade do Ministério da Justiça, por exemplo. E lá tem uma função lá que é muito semelhante à função que tu exerce no Ministério dos Direitos Humanos. O que é que pode acontecer? A administração pode colocar você para ter um exercício temporário. É o que ele fala aqui, ó. Poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou funcional, desde que a atividade é compatível com o seu cargo. Então você pode ser deslocado. Se seu esposo vai para essa nova cidade, não é o seu órgão, mas é um órgão que tem atribuições semelhantes, compatível. Aí você vai lá e exerce essa função de maneira temporária, um exercício provisório, enquanto seu esposo, sua esposa estiver lá. Tranquilo, beleza? Via de regra, se não tiver o cargo, você vai ter que tirar uma licença, porque não tem como remover. Mas se tem outro órgão, se tem outra entidade federal lá, que dá para você fazer uma função semelhante com a sua, aí tem um exercício provisório para você não deixar de trabalhar. Beleza? Ok? Licença para atividade política. Portanto, essa daqui, hein, gente? Veja. O artigo 86 diz que o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Eu vou te explicar no esqueminha como é que funciona isso, tá? Mas a regra é, veja, nós temos 3 momentos. Nós temos a escolha do servidor para ser candidato, a escolha dele na convenção partidária. Posteriormente, ele vai registrar a candidatura na Justiça Eleitoral e lá na frente será a eleição, tá? Então, nesse primeiro momento em que ele foi escolhido na convenção partidária e que ele registrar na Justiça Eleitoral a candidatura dele, nesse intervalo, ele tem direito à licença sem remuneração. Ok. Mas aí o servidor, candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha funções em que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele vai ser afastado quando se inscrever, quando registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. E a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor, nesse caso aqui o efetivo, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Deixa eu te explicar como é que funciona isso, para você não confundir, tá? Para você não confundir. Vejam só, pessoal. Vejam só. Prestem atenção nesse esqueminha. Vejam, eu tenho aqui os 3 aumentos que eu te falei. A escolha do servidor na convenção partidária para ser candidato. Eu tenho um momento em que ele registra a candidatura na Justiça Eleitoral e o momento da eleição, tá? A escolha na convenção partidária, veja, ele tem um direito a uma licença sem remuneração, ele tem direito a licença sem remuneração
quando eu tenho esse período aqui, ó, quando ele é escolhido na convenção partidária, até a véspera, portanto, tem que colocar essa informação aqui, ó, até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, a licença é sem remuneração. Agora, a partir do dia imediato do registro, a partir do dia que ele registra, a licença muda. Como é que é essa licença? Veja, a partir do dia imediato que ele registrou a candidatura, gente, o candidato que não é efetivo, que é função de direção, chefia, assessoramento, fiscalização, ele tem que tirar a licença. Ele é obrigado a tirar a licença. Mas ele não recebe, tá? Sem remuneração ainda. A partir do dia imediato, veja, até registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, tira a licença se quiser. Tanto faz efetivo ou comissionado, tira a licença se quiser, sem remuneração. Agora, registrou a candidatura na Justiça Eleitoral, ele é obrigado a tirar a licença, o servidor comissionado, e não recebe nada. O servidor efetivo, ele faz jus à licença e é assegurado o vencimento. No máximo 3 meses. Como é que funciona isso, professor? Vejam só. Essa licença, tanto esta como esta, tanto do cargo eletivo, que é função de direção, chefia e assessoramento, que é licença obrigatória, mas sem remuneração, como essa do cargo efetivo, que tem o vencimento dele, que tem a remuneração dele, essas duas licenças, elas têm um prazo máximo de até 10 dias após eleição, após o pleito. Tá? Então a eleição aqui, até 10 dias após, eles têm essa licença. Tá bom? Cargo efetivo com remuneração, com vencimento. Cargo comissionado não tem direito à remuneração. Ok. O que é que eu preciso mais dizer para você aqui? No caso do cargo efetivo, como ele tem a remuneração, a lei diz assim, ó. Assegurados os vencimentos do cargo efetivo pelo período de 3 meses. Por que a lei diz esse período de 3 meses? Porque é o seguinte. Suponhamos que do dia do registro da eleição, do dia do registro da candidatura no Tribunal Eleitoral, até o dia da eleição, suponhamos que dá mais de 3 meses. Porque a lei garante a licença, gente, do dia do registro até 10 dias após o pleito. Mas suponhamos que esse período do registro da candidatura até o período de 10 dias após o pleito, se for até 3 meses, tudo certo. O cargo efetivo vai receber remuneração durante todo o período. Mas se der mais de 3 meses, suponhamos que chegou aqui, ó, bateu 3 meses. O que é que vai acontecer? Gente, se chegou aqui antes desse prazo de 10 dias após o pleito e acaba os 3 meses, o que vai acontecer é o servidor efetivo, ele vai continuar de licença. A licença dele vai até aqui, ó, até 10 dias após o pleito. Mas a remuneração só vai ser paga os 3 meses. Se deu 3 meses e não chegou ainda esses 10 dias após o pleito, ele acaba de receber remuneração, não vai receber mais a remuneração, mas continua de licença até 10 dias após o pleito. Isso funciona para esse camarada aqui, ó, que é o efetivo que tem direito ao vencimento durante a licença. Tá claro isso, gente? Beleza. Essa é a regra, tá? Licença para atividade política cai bastante em prova. Cuidado para não vacilar. Licença para capacitação.
Gente, a licença para capacitação veja, é um curso de capacitação profissional que o servidor pode fazer. Então, após cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, pessoal, para participar de um curso de capacitação profissional. Então, a cada 5 anos, ele pode se afastar 3 meses para participar de um curso de capacitação profissional. Cuidado, aqui não é pós-graduação, tá? O afastamento para pós-graduação a gente vai ver no próximo bloco, não é esse caso. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Gente, por exemplo, o cara passou 5 anos e ele não gozou dessa licença para capacitação. Aí depois passou mais 5 anos. Eu posso dizer que agora ele tem 6 meses? Não acumula, tá, gente? Então, passou 5 anos. Ele tem direito a adquirir os 3 meses de licença. Mas ele não gozou. Aí passou mais um ano. Ele continua lá com os 3 meses disponível para gozar. Não gozou. Passou mais um ano. Continua. Se passar 20 anos e ele não gozar nunca dessa licença, ele vai continuar tendo o direito de gozar apenas 3 meses. Não vai juntando, não. Passou 10 anos, agora são 6. Passaram-se 15 anos, agora são 9. De forma alguma. Continua lá mesmo os 3 meses. Quando ele goza, aí pronto, zera a conta, aí volta lá. Daqui a mais 5 anos, tem mais 3 meses. E assim vai. Não pode acumular. Tranquilo, beleza? Ok? Maravilha. Gente, olha só. Vou mostrar aqui para vocês algumas licenças e afastamentos que não podem ser gozadas pelo servidor em estágio probatório. Por que eu vou fazer isso? Porque, vejam, nós vimos, inclusive, lá na aula passada, que tem várias licenças que o servidor, no estágio probatório, ele pode gozar. Ok. Mas tem algumas específicas que não, tá, gente? Tem algumas licenças e afastamentos que o servidor no estágio probatório ele não pode gozar. E eu já vou te mostrar agora. Para isso, tem um mnemônico bem interessante para você não errar na prova. Que mnemônico é esse, professor? Olha só. É o mnemônico do MC Catra. Olha que bacana. Quais são o servidor em estágio probatório? Ele não tem direito às licenças MC Catra. Que licenças são essas? Vejam, primeiro, licença para mandato classista. Licença para mandato classista somente aquele cara que já é estável, tá, gente? Que já adquiriu estabilidade. Assim como a licença para capacitação e a licença para tratar de interesses particulares. Então, se a sua prova falar sobre quaisquer uma dessas 3 licenças, aí, meu amigo, não pode ir para o servidor em estágio. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Para você ver, vamos ver aqui a questão número 11. A questão número 11. A questão 11 diz assim, ó. A Lei 8.112/90 prevê alguns tipos de possíveis licenças a serem concedidas para o servidor civil, de forma que possam se afastar legalmente do cargo, sem que haja o rompimento do vínculo com a administração pública. Okay? Com relação a essas licenças, assinale a alternativa que apresenta um tipo de licença que não foi previsto em lei. Vamos lá. Mandato classista tem na lei, a gente viu agora há pouco, inclusive. Interesses particulares também tem. Essa licença para tratar de interesses particulares, eu falei para você,
O servidor fica até 3 anos, né, em licença sem remuneração. A atividade política tem direito. A título de prêmio, essa licença já existiu, tá, gente? A licença prêmio, ela não existe mais já faz um tempo. Não existe essa licença prêmio, pelo menos na União não existe. Em muitos estados e municípios também não. Alguns ainda sim, outros não. Então não existe essa licença prêmio, por isso está errada, gabarito, letra D. Beleza? Maravilha. Vamos ver o que diz a questão número 12 da aula de hoje. Questão 12, Banca Sebrasp, diz assim, ó. Durante o período de fruição da licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista, o servidor público pode exercer outras atividades remuneradas. E aí, gente? Quando ele está na licença para atividade política ou desempenho de mandato classista, ele pode exercer outras atividades remuneradas? Gente, pode. Porque a única proibição que a lei traz é para aquela licença para acompanhar ou para auxiliar a pessoa da família que está doente, né? Aquela licença para você ajudar, auxiliar e acompanhar pessoa da família por motivo de doença em pessoa da família. Licença por motivo de doença em pessoa da família. É a única licença que a lei traz que você não pode fazer nada, nenhuma atividade remunerada durante. Nenhuma atividade remunerada. As demais, ela não traz a proibição, então podem. Logo, está certa, sim. Pode sim exercer outras atividades remuneradas. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, vamos encerrando o nosso bloco por aqui. E a gente tem ainda um bloco para conversar sobre afastamentos e concessões. Beleza? Valeu demais, forte abraço. Eu te espero no próximo bloco.